gente começou em 2019 e teve pandemia. Então, assim, não teve como a gente E juntar os amigos e ir, né? Olha, eu diria que foi uma batalha, né? Caraca. Foi... Mas, assim, a nossa abordagem é sempre de conversar, de estar atuando, conversando com as pessoas, sem ficar necessariamente de apontação de dedos, mas querendo aproximar, conversar com quem quer que seja. A gente tem... Não existe neutralidade. A gente simplesmente assume que nós temos algum tipo de tendência, mas a gente está aberto para dialogar com todo mundo. Né? A nossa intenção é juntar todo mundo que entende a naturalidade do LGBT, que nós somos tão humanos como qualquer outros, entendeu? Gostamos de futebol como qualquer outro. Gostamos de futebol, somos apaixonados. Tá aqui, caralho. Ó, Sim, Parmeira, pô, né? É importante a gente falar, né? Né? A gente não pode ficar quieto. Porque se o ofensor acha que pode falar, a gente tem o direito de se defender, né? Tudo no dentro, mínimo, né? Tudo dentro do respeito, mas as pessoas têm de entender, né? Que nós somos naturais, a gente existe e a gente vai fazer parte do espaço que a gente quiser fazer parte. Isso é nosso direito, inclusive está na Constituição. É uma questão de vontade. Assim, por que não estamos fazendo isso? Não sei. Sinceramente, essa fica a pergunta pro pessoal da CBF, né? Por quê? Por que nós estamos fazendo isso, gente? Sabe? É uma coisa simples. Não tem nada demais. Não fere ninguém. Não fere ninguém. Oi pra você que acompanha o Peleja Entrevista. Tudo bem, cara? Mais um episódio do nosso programa de entrevistas aqui. Glória. Mais um episódio do nosso programa de entrevistas no canal Peleja. Muito feliz aqui novamente de estar com o meu parceiro Brian Allan para mais um papo, mais uma conversa de futebol que você só vê aqui. O jeito que você só assiste futebol aqui no Peleja, né, cara? Só aqui você tem o nosso carisma, certo? Só o nosso carisma. A nossa maneira de conduzir os papos, a nossa malemolência. E as pautas também que aqui. você só vai encontrar aqui no Peleja, cara. É trocar ideias sobre futebol de um jeito que você não vai ver nas mídias em geral, né? Exatamente, Brenzão. Sem mais delongas, começar apresentando o nosso convidado, falando né? sobre pautas que você só vai ver no Peleja, claro, ganhando cada vez mais espaço em vários lugares, o que é muito importante. Estamos aqui com o João Vitor, fundador da Porco Íris. Beleza, João? Obrigado por atender a gente. Muito prazer, cara. Beleza, um prazer imenso estar aqui. Toca aqui. É nóis, cara. É nóis. Enfim, um prazer imenso também estar aqui, podendo falar com vocês, podendo falar de futebol, né? E contar um pouco da história da Porco Íris, como ela surgiu, né? E a gente poder falar um pouquinho da final de Libertadores também. Importante, né? Tá chegando, cara. Tá chegando novembro, né? Começando agora. A gente tá gravando esse episódio bem no comecinho de novembro. E uma coisa que, além, lógico, pra todo palmeirense, no caso do João que tá esperando a final da Libertadores, tem uma coisa que tem muita gente que tá esperando a final de novembro, é a Black Friday. Conta aí, Brinson. Detalhe isso aí, por favor. Pois é, a Black Friday é uma parada que todo mundo espera durante o ano inteiro, né? São promoções nunca antes vistas. E a nossa parceira aqui do nosso podcast, a Umbro, né? Umbro, parceiraça do Peleja, que ajuda aqui a gente no podcast. Obrigado, viu? Também tá se preparando para Black Friday. Para você se preparar ainda melhor para essa Black Friday, tá rolando um aquecimento no site da Umbro, umbro.com.br. Lá tem uma lista de produtos selecionados com até 70% de desconto, tá? E o nome da promoção, Brenzão? Peleja Clássica, tá? Pelo amor de Deus, tamo sem moral, tá? Tamo com moral. Lógico, não tem nada a ver com Peleja, mas o nome é lindo da campanha da Umbro, com 70% em produtos selecionados. Então, se você tá procurando artigos esportivos lindos, é só colar lá no site da Umbro, Charmosos, que tá rolando esse aquecimento da Black Friday, porque no final do mês também vai rolar muita promoção da Black Friday da Umbro. Então já corre lá no site, que tá aqui no link da descrição, no QR Code, na tela, tá em todo lugar. Então, vambora, cara. Vamos começar nosso papo aqui. Você já adiantou e a primeira pergunta que eu vou fazer. O que é a Porco Íris? É torcida, coletivo? Como que vocês se definem? A Porco Íris começou, primeiro foi comigo, né? Mas hoje, assim, a gente se define como um coletivo inicialmente, né? Porque torcidas, teoricamente, seria um negócio mais amplo. Mas, assim, é basicamente um bando de palmeirense torcedor, né? E que tá buscando mostrar, assim, a sua cara, o seu espaço, conquistar o espaço no meio da torcida palmeirense. Né? E qual que é a maior diferença de torcida para coletivo? Eu acredito que assim, a torcida só tem o foco mais no futebol em si, não que a gente não tenha esse foco no futebol, né? Talvez até em festa, não sei, mas assim, o nosso foco é tanto falar de futebol, como também tem esse ar da gente conquistar o nosso espaço, da gente falar sobre as coisas importantes para a comunidade LGBTQIA e principalmente tá ali fazendo... como é que eu posso dizer? Promovendo a inclusão, né? É o que é o mais importante.
Na minha visão, assim, sempre o exemplo da inclusão, quando a gente participa junto com as pessoas, o preconceito não sobrevive à convivência, né? A você ter a proximidade com a pessoa. Então, essa é a nossa intenção. Por isso, a gente meio que se denomina como coletivo, eu acho que é por causa do tamanho, né? Por enquanto, a gente se fechou num grupo, assim, são 5 ADMs hoje, e assim, a gente tem umas 20 pessoas também em grupo, que a gente também começamos a abrir numa certa época, mas a gente viu que se abrisse é um tanto chato, porque às vezes vem pessoas que querem ficar falando besteira, gente que não quer, só tá ali para tentar talvez expor alguém, outro. Enfim, essa não é a nossa intenção. Então, assim, a gente resolveu andar mais devagar, e por isso que a gente se denomina, acho que, um coletivo, entendeu? Quando você diz que surgiu com você, você pode dizer quando e o que motivou você a pensar nesse projeto? A data de aniversário, bem, agora eu não preciso... Desculpa. Forçar a memória. Imagina. Mas a gente começou, foi em 2019, que lançou a página. Pô, recente, cara. Parabéns pelo projeto, então, pouco tempo de... Obrigado. Muito grande também já. E, assim, 2019 eu comecei porque, assim, eu tentava com o meu perfil pessoal, às vezes... pedir para o Palmeiras lá nas redes sociais fazer algum tipo de promover a inclusão de alguma forma, seja mostrando a história de algum LGBT que também é apaixonado, porque vira e mexe eles postam fotos de casais, de filhos e tal, né? De palmeirenses. Dia da família Palmeiras e tal. Sim. E assim, senti essa necessidade e como indivíduo, quando você vai fazer esse tipo de coisa, às vezes existe uma certa resistência. Né? Então surgiu a ideia de criar um perfil que não tivesse rosto, né? Até porque a intenção ali não é promover nenhum dos indivíduos, mas sim a ideia e dar a voz para qualquer LGBT palmeirense que queira... A gente já teve, por exemplo, o Mural do Amor Palestrino. Foi coisas que a gente foi tentando, mas a gente sabe que tem algumas dificuldades na comunidade, né? Mas em geral é isso. Entendi. Então vocês nasceram com esse propósito de dar voz, sem exatamente dar rosto às pessoas que fazem parte do coletivo da Porco-Íris. Sim. E qual que você acha que foi o primeiro passo? Porque assim, a Porco-Íris já tem uma abrangência legal. Você comentou, geralmente são 20 pessoas, 20 que estão ali envolvidos com a Porco-Íris. Mas qual que é o real tamanho? Até ficou tensa aqui a conversa. Eu encostei aqui. Não. Mas Pode meter bala, diretor? Tamo aqui, galerinha. Tamo aqui. É isso aí. É isso aí. Então vambora. Então faltou um pouquinho de luz. Quem sabe faz ao vivo. Né? Nossa equipe de iluminação e direção aqui, velho, Gustavo Franco. Atividade total, que tá? homem. Atividade total. Demorou. Você tá contando que são 20 pessoas que fazem parte ativamente, mas hoje o coletivo, quantas pessoas ela alcança contando com todas as redes sociais? No Instagram a gente tem mais de 1.900, eu não me recordo exatamente agora a atualização, mas no Twitter a gente tem acho que 3.500 e alguma coisa, né? E subindo. Caraca, velho. E assim... E a gente também participa bastante com outros... principalmente falando de futebol, né? Com outros... tipo o Nosso Palestra, a Análise Verdão. Legal. Né? Outros setoristas que conversam com a gente também, né? E assim, para dar esse toque LGBT também na própria discussão do futebol, Ô, João, quando você fala assim... que você criou o projeto, ou pensou no projeto para se colocar num espaço ali, para conquistar um espaço, você acha que é uma colocação correta, cara? Porque o trabalho que vocês fazem é um trabalho muito legal, um trabalho muito sério, sabe? E parece que, tipo, tem uma resistência da torcida em geral com relação ao que vocês fazem. E na minha visão como torcedor, como uma pessoa que gosta de futebol, cara... Vocês são parte, vocês não precisam conquistar a parte. Como é que é essa linha tênue entre, tipo, se colocar, conquistar um espaço, ou, tipo, já pega e fala, pô, a gente pertence a esse espaço também? Sim, assim, de fato, a gente faz parte do espaço, é lógico, né? Porque a gente tá lá, vai em estádio, né? A gente geralmente não vai necessariamente como agente, né? A gente vai como parte do Palmeiras. A intenção da Porco-Íris é levantar a parte LGBT da torcida do Palmeiras como uma parte atuante na torcida do Palmeiras, né?
Assim, ela nasceu comigo, mas hoje, por exemplo, na página, nós somos 5 administradores, né? Sou eu, o Carlos, a Mariana, a Maria Luísa, a Tainá e a Isa, se eu não me engano. Desculpa, agora se eu esqueci o... Esqueceu de alguém, vai ter que confirmar, algum né? nome, Aí, vou ter ó. que confirmar. Citou 5 ADMs, tem Não que vai pegar confirmar. mal. Só confirmando aqui, ó. O Carlos, a Maria Luísa, a Tainá, a Maria... É que ela não tá com nome, mas é a Isa mesmo. Legal, legal. E nós somos os 5 ADMs da página, né? Então, o Brian perguntou sobre esse espaço que vocês querem conquistar dentro do Palmeiras, dentro da torcida do Palmeiras. Qual que você acha que é a importância de ter um coletivo LGBT dentro da torcida de um time tão grande quanto o Palmeiras, de uma torcida tão grande e apaixonada como é a do Palmeiras? Qual que é a importância de ter um coletivo, pessoas que possam representar a comunidade LGBT dentro de uma torcida de futebol? Eu acho que, assim, a gente tá num momento em que, assim, o primeiro jogador de futebol de uma primeira liga acabou de se assumir, vamos assim dizer, Josh Cavallo, ainda atuando, né, pelo Adelaide United. Sim, lá na Austrália. Exatamente. E, assim, isso daí é muito sintomático, né, de que o LGBT não tá presente no futebol, né? O futebol, de alguma forma... Ele tá, na verdade, né? Ele tá presente, mas o que eu quero dizer é que ele não pode é atuante, ele Sim. não pode sequer ser ele mesmo, muitas vezes, né? Até mesmo quando se vai no meio de jogos, assim, eu já fui em jogo, mas eu sou uma pessoa extremamente heteronormativa, né? Agora, cada um tem a sua forma de expressão, e essas formas de expressão têm de ser respeitadas, né? E, assim, é sobre isso que a gente gostaria de chamar a atenção, de juntar todo mundo. A gente tem héteros que colaboram com a gente também, não são só LGBTs, tem um pessoal que a gente chama de agregados também, né? Que ajudam a gente, seja com arte, seja com, fala disso aqui, né? E tem várias coisas, assim, que tornou um ambiente bem legal. O Porco-Íris basicamente, a gente é um bando de amigos que também a gente tá torcendo, basicamente, né? sim. É isso. Que legal. E assim, mas uma coisa que eu ia perguntar, você comentou, né? Que você é um cara que se considera heteronormativo justamente por conta do comportamento que você tem ali e tal, no meio da torcida. Como que é a rotina de um LGBT para frequentar o estádio? Você tem um companheiro, marido, namorado? Sim, eu sou casado. Você é casado. E como é que é a sua rotina? Você vai ao estádio com seu marido? O meu marido não gosta muito de futebol, né? Mas, assim, a gente tem intenção de ir. Não conhecia ainda o Allianz desde que inaugurou, né? Até porque a entrada lá não tá né, dos menores dos valores mais acessíveis, né? Mas, assim, é lógico que a intenção da gente ir, de comparecer. Eu já fui em vários jogos do Palmeiras também. Inclusive, eu sou de Ribeirão Preto. E em jogos do Botinha, a final de 2000 contra o Corinthians. Lá no Santa Cruz, que eu assisti, quente. mas é lógico torcendo contra o Corinthians, né? Mas, assim, eu vi vários jogos do Palmeiras em Ribeirão. Vi Alex Vizinho jogar, né? Aquele timaço que tinha em 2001, não era tão timaço assim ainda, né? Mas tinha passado a melhor fase, mas já tinha um time bom. Tinha um time bom ainda. Mas a intenção é que a gente consiga ir agora. Teve a pandemia, a gente começou em 2019 e teve pandemia. Então, assim, não teve como a gente juntar os amigos e ir, né? A intenção nem é necessariamente chamar a atenção ou não, né? Mas juntar os amigos e ir assistir o jogo com qualquer torcida, né? E até porque não, um dia poder levantar a nossa bandeira, como a gente já levou a bandeira no estádio, né? E assim, sermos aceitos pelas demais torcidas, né? Isso é uma parada que eu ia perguntar. Como é que foi essa experiência de conseguir colocar uma bandeira LGBT no meio do Allianz Parque junto com de outras pessoas organizadas? Como é que foi isso? Como é que foi a aceitação das outras torcidas, do próprio clube? Como é que foi essa relação, cara? Olha, eu diria que foi uma batalha, né? Caraca. Mas assim, a nossa abordagem é sempre de conversar, de estar atuando, conversando com as pessoas, sem ficar necessariamente de apontação de dedos, mas querendo aproximar, conversar com quem quer que seja. A gente não existe neutralidade. A gente simplesmente assume que nós temos algum tipo de tendência, mas a gente está aberto para dialogar com todo mundo. Né? A nossa intenção é juntar todo mundo que entende a naturalidade do LGBT, que nós somos tão humanos como qualquer outros, entendeu? Gostamos de futebol como qualquer outro. Gostamos de futebol, somos apaixonados. Tá aqui, caralho, ó. Sim, Parmeira, né? A gente curte, a gente tá atento, vai com a galera, entendeu? Joga a bola quando dá, né? Sim. É lamentável quando ouço você dizer que é uma batalha. Pra que... Assim, foi uma batalha, mas foi uma batalha... de você torcer pro seu time dentro do estádio é uma batalha.
Eu não diria assim pra mim, mas eu diria que pra próximos a mim inclusive no próprio coletivo nosso, a gente tem, por exemplo, pessoas que não podem se assumir pra família, entende? Então elas fazem parte do coletivo, mas elas não... Por isso também da questão nem todo mundo se identifica, então a gente tem essa questão de entender o outro também, entende? Cada um ali tem a sua individualidade, o seu respeito. Mas você comentou, tipo... Que pra você, no caso, não conseguiu frequentar a estádio ainda. Para as pessoas que não conseguem se assumir pra família, quando elas vão a um jogo do Palmeiras, você acha que seria possível hoje, no Allianz Parque, você ir com um companheiro de mão dada e, por exemplo, eu quando vou ao jogo de futebol com a minha namorada e tal, eu vou de mão dada com ela, sai um gol do time, a gente se beija, a gente se abraça, a gente comemora. Você acha que seria possível 2 homens fazerem isso dentro do Allianz Parque ou no estádio de futebol hoje? Possível Se eu faria, não. Por quê? Porque a gente teve outras demonstrações, por exemplo, inclusive um amigo meu, o Yuri Sena, não sei se vocês conhecem, que é da Maria de Minas, né? Ele, é do Cruzeiro, né? Do Cruzeiro, exatamente. Ele foi filmado com o namorado, eles estavam de mão dadas, comemorando junto, né? E circulou nos grupos de WhatsApp e chegou até eles depois, né? O pessoal fazendo zombarias, zoando, aquele tipo de coisa que a gente conhece, né? Assim, por esses motivos eu iria, a gente iria junto, mas assim, a gente evitaria ter contato, a gente sabe como né? Principalmente no meio da torcida. No estádio em si tem tantas câmeras, né? Pode-se até dizer, tem alguma segurança dentro do estádio, né? Mas ir até ali, né? Como funciona toda a sociedade, a gente sabe que tem pessoas que pensam de maneiras bem radicais também, né? E isso dá um pouco de medo na gente. É inevitável se falar nisso. Mas, assim, a gente teve bastante resposta positiva. Igual você perguntou da bandeira, foi surpreendentemente positiva a resposta que a gente teve. Teve um ou outro, mas assim, a gente teve um apoio imenso, tanto que nossos seguidores nas redes sociais subiram bastante. Depois a gente foi na Globo também, a Globo chamou a gente foi lá, fizemos a entrevista no Globo Esporte. E foi uma coisa muito boa pra gente também. Foi a Gabriela que fez a reportagem, né? Isso. Foi muito boa. Ela e o José Edgar. Assim, ele fez uma matéria também escrita. E, poxa, aquilo foi fantástico. E aquilo mostra o espírito que a gente queria mostrar, entendeu? Que é principalmente falar de futebol. Mostrar um espacinho nosso, mostrar que a gente sabe falar, que a gente entende. E talvez até, quem sabe, um dia poder representar o suficiente para que você possa ir no estádio com seu marido e poder comemorar como héteros também. Cada um comemorar do seu jeito, exatamente. Ô João, o Brienza perguntou essa questão de frequentar o estádio, que é uma coisa que a gente estava até conversando no bastidor, de tipo, cara, é lamentável a gente pensar nessa pergunta, mas ela tem que ser feita, né? Numa sociedade ideal, acho que não precisaria. Mas você já viu alguma represária acontecer? Você comentou do seu amigo, né? Da torcida do Cruzeiro, mas aqui com a Porco-Íris, você já viu alguma situação de repressão? Algum membro já relatou alguma coisa nesse sentido? Olha, assim, pessoalmente, nesses períodos eu não sei dizer, assim, desde que a gente fundou a Porco-Íris. Se teve alguém que sofreu, assim, diretamente algum ataque, acredito que não. Assim, teve ataques indiretos à própria Porco-Íris, assim, gente falando... Mas que de torcedores de mandarem... Diretamente, assim, não, de fato não. Mas assim, por exemplo, na DM da Porco-Íris e tal, você acha que tem alguma resistência de alguns torcedores que consideram vocês menos palmeirenses por conta disso ou não? Ah, não, com certeza tem. Ainda tem, até hoje ainda tem. Tem alguns que vão mandar mensagens bem mal educadas pra gente no Instagram, no Twitter bem menos, porque a gente sai bloqueando, né? Porque, assim, é desagradável. A gente não quer que um torcedor que vá lá ler sobre a gente, ou nossas opiniões, ou ver o que a gente tá falando sobre Palmeiras, em vez de alguém falando mentiras, basicamente, né? E tentando atacar. Não é isso. Então, a gente tenta conversar, tentamos dialogar, procuramos ao máximo, sempre, ser aberto às pessoas. Mas é muito importante também as pessoas terem um respeito, entenderem que a LGBTfobia agora é crime. E não é só uma questão de opinião, né? Quando o indivíduo nasce daquela maneira. Então a gente não tem por que tá discutindo certas coisas, na minha opinião. Entendi. Você comentou justamente, né, essa pauta da questão de se a LGBTfobia é opinião ou não, tá até meio quente, né, quando a gente tá gravando esse episódio. Sim. Teve um episódio recente do Maurício Souza, né, jogador de vôlei da Seleção Brasileira, ex-jogador do Minas. E Seleção Brasileira também, né? E Seleção Brasileira também.
e que cometeu, né? Fez comentários homofóbicos, pediu desculpa, depois foi demitido, voltou atrás. E muita gente do esporte apoiou o Maurício Souza, os comentários dele. E um deles foi o Felipe Melo, que é um jogador que tá no elenco do Palmeiras, é um cara atuante, é um dos líderes do elenco do Palmeiras, um elenco vitorioso do Palmeiras, e hoje está se firmando dentro do elenco profissional. Para você, como LGBT, ele demonstrou um apoio bem claro às opiniões do Maurício Souza. E como que é isso pra você, cara, que é um torcedor LGBT, é fundador de um coletivo, né, tão importante pra torcida do Palmeiras, ver um cara vestindo a camisa do Palmeiras, fazendo esse tipo de declaração, defendendo esse ponto de vista. Como é que é apoiar ele dentro de campo? É fácil separar as coisas? Você consegue separar as coisas? Eu acredito que a gente tem pessoas que pensam assim dentro da própria família. Eu mesmo tenho, né? Pessoas mas que dão ao respeito, que tem um certo nível de respeito, e nível pessoal é outra coisa, né? Então, assim, eu acredito muito nisso. Acredito muito no contato entre as pessoas, em conversar. Com relação a esse jogador, eu acredito que, assim, as pessoas... Eu respeito as fés. Dentro do nosso coletivo tem várias pessoas com fés, e cada um tem o seu entendimento, né? Só não podemos usar isso para roubar vidas de pessoas, né? E a partir do momento em que a gente está querendo impor determinado tipo de pensamento, com tudo que a gente conhece hoje em termos científicos e até mesmo de observação da própria natureza, não faz sentido a gente ser reprimido. A sociedade já entendeu isso, né? Tanto que os patrocinadores todos tiveram uma excelente ação. Também eu sei que foi fruto de muito trabalho, né? De pessoas que são militantes e que foram atrás disso também. Inclusive, agradeceria demais a eles, né? Aquela lá. Agradeço demais a eles. Eles sabem, o pessoal da Canarinhos, né? Que a gente também faz parte de um coletivo de coletivos. Caramba. Que é a Canarinhos Arco-Íris, né? E que ali a gente conversamos entre todos. Entre né? várias torcidas de vários clubes. Várias torcidas ali, de vários clubes. Legal. Tem a do Bahia, a LGBT Tricolor, tem a Marias de Minas, que eu citei aqui, e várias outras. Eu recomendo, entrem no site. site. Tem a do Atlético Paranaense também, né? Tem a Furacão. Legal. Tem várias, sim. E assim, a gente procura interagir bastante, principalmente quando é algum tema sensível à comunidade LGBT, né? Assim, da gente se posicionar. E porque é importante a gente falar, né? A gente não pode ficar quieto. Porque se o ofensor acha que pode falar, a gente tem o direito de se defender, né? Tudo no dentro, mínimo, né? Tudo dentro do respeito, mas as pessoas têm de entender, né? Que nós somos naturais, a gente existe e a gente vai fazer parte do espaço que a gente quiser fazer parte. Isso é nosso direito, inclusive está na Constituição. E nesse caso do Felipe Melo especificamente, eu não sei se você pode falar pelo coletivo, né? Até porque você é um fundador, você até antes do papo a gente comentou, você é um presidente, você é um fundador, você é um diretor, como é que é? Fundador, comecei, mas o coletivo é nosso, né? Na verdade, a gente não tem uma presidência, né? Então. A gente, na verdade, até tem. O Carlos hoje é o presidente, Legal. é quem tá tocando mais, né? Mas assim, a gente vai alternando, todo mundo tem uma voz meio que igual. Mas entende? falando como uma liderança, pode ser? Assim, eu acho muito tenso eu pegar e eu falar o que eu acho que deveria ser feito com o Felipe Melo. Até porque... Se você acha que tem que fazer alguma coisa, né? Eu não tô nem... Assim, na minha opinião, o que pode ser feito é não renovar. Até porque o salário dele é o salário do Arrascaeta, gente. Pelo amor, né? É isso que a gente fala no coletivo. Assim, agora a opinião pessoal dele é meramente... pessoal dele, entendeu? Assim, a gente sabe que isso é errado. Como coletivos, a gente pensa o que podemos fazer, o que não podemos fazer, que ações são melhores. Não posso aqui, como você também falou, colocar como opinião do coletivo, porque geralmente a gente se reúne para decidir esse tipo de coisa, né? Sim. E assim, no momento a gente está mesmo focado na Libertadores. Sim. Independentemente daquilo que a gente vai falar ou não. Mas... É lamentável, né? O fato dele ter manifestado apoio, mas vários também fizeram isso, né? Não só do Palmeiras. Ô João, me fala uma coisa, cara. Com relação a essa questão do Felipe Melo, a opinião dele é óbvio, a opinião pessoal dele, ok. Só que como você enxerga o papel do clube numa situação dessa? Porque no caso do Maurício, ele manifestou uma opinião pessoal.
o clube rescindiu o contrato dele. Uhum. No caso do Felipe Melo, ele pegou e manifestou o apoio dele. Você acha que os clubes brasileiros, seja o Palmeiras, seja até outros que você conhece, né, por conta da conexão da Porco-Íris com outras torcidas, como você enxerga o papel deles? Eles são clubes que se posicionam ou clubes que vão na onda, sabe? Tipo, o que tá bombado na internet, eles vão lá e reforçam. Até uma parada que eu acho que é importante a gente ressaltar, que algumas coisas são meio confundidas nesse balaio todo, né? Sobre você se posicionar contra uma questão humanitária, que é a causa LGBT, que é um crime, LGBTfobia, com uma posição política. Os clubes são da torcida, né? Então eles não têm posição política definida, assim como muitas torcidas não têm também. Pluralidade, né? Pluralidade. Os clubes são da torcida. Não é uma posição política você se colocar contra alguém que comete um crime, na realidade, né? É uma coisa social, uma questão social e humanitária. Mas só pra dar esse adendo à pergunta do Brian. Só jogou mais molho. Putz, desculpa, eu me perdi um pouquinho. Não, na questão do clube. Como você vê o o que papel dos o clubes. que eu acho que o clube tem que fazer... por isso até que eu abri o celular aqui. Seja o Palmeiras... Desculpa. Que isso? O Seja o Palmeiras, jornalista seja outros. Carlos Eduardo Mansur levantou uma questão interessante sobre... Agora, não só do Palmeiras, mas assim, em termos de futebol. É chegada uma hora em que os clubes precisam entender que o futebol virou meio que um local onde todo mundo parece que virou permissivo para tudo. Né? Você entra no estádio, lá o cara fala o que quer de mulher, tem casos de racismo, a gente viu no próprio jogo contra o Grêmio, né? O pessoal invadindo o campo, quebrando tudo. E assim, os clubes precisam entender que o próprio futebol precisa se posicionar de alguma maneira, né? Até de forma educativa, pelo menos isso é o que eu penso. Porque se tudo isso acontece, é porque ninguém fala nada. E se ninguém continuar falando nada, vai continuar do mesmo jeito. Não é nenhuma parada proibitiva, quase educativa mesmo, informativa. Exato. É uma questão só de pegar e entender quais são os fatos. Os fatos são, isso acontece. O machismo acontece dentro do estádio, né? Tanto que o futebol feminino se profissionalizou, acho que há 10 anos, né? Foi proibido durante muitos anos no Brasil. Proibido. A gente é ferrenho defensor do Palmeiras feminino. Ficamos felicíssimos que eles lançaram o perfil Palmeiras feminino, né? Para que dê os holofotes que elas merecem, né? E que deem muito mais, que elas são muito guerreiras, né? Agora estão mais uma final, né? Elas representam muito bem e tem, assim, uma infraestrutura que a gente sabe que é bem diferente da infraestrutura do masculino, né? Não só em termos de salário, mas em termos da própria infraestrutura. Né? Recentemente até parece que o clube elas estão jogando um pouco no Allianz, né? Que joguem mais essa nossa torcida, né? Que faça do Allianz também a casa do Palmeiras, porque é Palmeiras também, né? Tá vestindo a camisa do Palmeiras. Exato. Então, assim como a homofobia que eu tava explicando aqui no começo, né? Gente, não tem jogadores, ninguém tá vendo. Tem alguma coisa que tá... mas estatisticamente, tem jogadores LGBT. Sim. Sabem, né? Que, teve uma pesquisa... que se denominam muito poucos, né? Teve uma pesquisa no jornal alemão que falou que pelo menos 10% dos jogadores na Liga Alemã são LGBT. Mas não tem um assumido. Não, vários. Inclusive, no livro do João Abel lá, o Bicho, Homofobia no Futebol, ele até coloca, acho que são 2 jogadores, teve um na Alemanha e um na Inglaterra, que também só se assumiram depois de se aposentarem, né? Sim. Mas é uma vida extremamente... Você tem que levar uma vida falsa, né? Um negócio... Eu mesmo vivi assim por muitos anos, cara. É um negócio horrível. Sim. Sabe? Você ser outra pessoa na frente dos outros. E é um negócio bem terrível mesmo. Sabe? João, desculpa, Benzão. Essa questão quando você fala dos clubes, eu penso que é uma questão simples de país, né? De social. Tudo tá atrelado. Futebol, social, política, querendo ou não, até o não posicionamento é um posicionamento. Exato. Né? Exato. Você acha que essa questão da homofobia no futebol, dos clubes não se posicionarem, ou dos jogadores, só reflete o quadro social que a gente vive no país? Tipo, o Brasil é um país machista, é um país preconceituoso, e isso reflete em todas as esferas. O futebol como produto popular só demonstra isso? Assim, eu como um cara da inclusão, eu não gosto muito de colocar padrões. Porque, assim, se você vai até mesmo na parcela mais meio conservadora da população, tem pessoas que aceitam bem LGBTs, né? E, assim, é muito pessoal, é muito do meio que você está envolvido, né?
Mas, assim, afirmar que somos um país, os números mostram isso. Não é a minha afirmação, é olhar os números. Assim, eu acho que é, né? Exato. Simplesmente é. E, assim, são números subdimensionados, entende? Todos os números que a gente tem da BLGBT, se eu não me engano, são números que eles vão atrás e tentam se informar através de alguns parâmetros. Mas a polícia mesmo, se eu não me engano, não tem todos esses parâmetros, né? Assim, a gente gostaria que fosse melhor visto isso com mais atenção mesmo, porque é impressionante, né? Os casos que acontecem. Se a gente fica... com violência extrema. Então, se a gente fica chocado com os números que são subnotificados, se a gente tivesse acesso aos dados reais, né, muito provavelmente a gente vai conseguir ter um controle melhor sobre isso. Talvez seja até algo premeditado, os números serem subdimensionados. Cara, é questão de interesse, né? Às vezes uma prioridade, é difícil de entender. Mas a gente tá falando muito sobre essa relação de clubes e tal, posicionamento, vai, não vai. Você citou a LGBT Tricolor, né, do Bahia. O Bahia é um clube que há muito tempo tem dado atenção a essas pautas sociais. Até o Vasco, recentemente, principalmente a campanha LGBT, com a camisa da faixa, teve aquela foto que viralizou do Cano e tal. Sim. Você acredita que vai chegar um momento onde... Ou você acha que os clubes estão caminhando para chegar no momento onde todos eles vão conseguir entregar essa representatividade, levantar essa bandeira que é um posicionamento simples do tipo, cara, temos uma torcida LGBT da nossa torcida e queremos que eles façam parte tranquilamente. Sim, eu acredito que a história... Eu sempre digo que a história vai pra frente, né? Mas isso não sou eu que tô dizendo, né? Isso pessoas dizem, né? Que a história sempre vai à frente. E, assim, isso eu acredito. É por isso, inclusive, que eu estou aqui. Né? Eu não estou aqui por mim, João Vitor, eu vim pela Porco-Íris. E para dizer também que, assim, a gente tem os nossos talentos, a gente tem os nossos viveres, tanto quanto qualquer outro, né? E os clubes, de uma hora ou outra, assim como exemplos do Bahia, do Vasco, o próprio Fluminense, o Flamengo também lançou uma camisa. Sim. Com a bandeirinha. Mas lançou, pô. Né? Nós, inclusive, começamos uma campanha. Palmeiras lança a camisa LGBT, né? Que a gente tá spamando nas redes sociais, né? E assim, vamos ver, né? A gente talvez possa ser que façamos uma camisa para nós, mas assim, se o Palmeiras fizer, seria algo muito mais grandioso. Porque o que eu sempre digo, se existe o exemplo negativo, e o Palmeiras vai e abraça essa parcela da torcida, né? O outro pode ir lá, é como uma mãe que tem 2 filhos que estão brigando. Se a mãe pega e fala assim, não, eu amo os 2, acaba os problemas. Sim. É isso. Exatamente. Entendeu? E acho que os clubes vão perceber isso. Ô, João, uma pergunta que é a padrão. Eu tenho que fazer essa pergunta, cara. Você acha que se um jogador de alto escalão, um craque do futebol brasileiro hoje, pega e fala assim, eu sou gay, eu faço parte ou outro gênero, né? Eu faço parte da comunidade LGBTQIA+. Qual o impacto disso nesse cenário que a gente vive hoje? Olha, um jogador de um Palmeiras, de um Flamengo. Num cenário como o cenário brasileiro, eu não sei, eu acho que do jeito que a gente tem recebido de respostas, né? Isso, é claro, isso exigiria o clube de dar respaldo. Acredito que se o clube der respaldo, e acho que não... Eu não acredito que o Palmeiras não vá faltar com isso. Se aparecer um jogador que se assuma, é bem claro, acho que até pelos patrocinadores, pelas posições que tem tomado atualmente, que, assim, vai se apoiar, ninguém vai... É claro que a gente sabe que um jogador LGBT tem que jogar muito. Sim, mas tem que jogar o dobro, Ele tem que jogar muito. Tem que jogar o dobro. Porque a crítica vai vir pesada. Sim. Mas isso é uma questão de tempo também. Eu acredito, assim, na questão da naturalização, né? De a gente ter mais LGBTs, tanto na torcida, como fazer com os clubes se mostrarem mais abertos. Evidentemente, com o tempo vai surgir. Né? Porque tem talento também, cara. Cara, e assim, é uma coisa que a gente precisa reforçar. Tipo, às vezes a galera, quando vem... A gente vê muitos comentários, vira e mexe, a gente faz vídeos sobre a comunidade LGBT no futebol e tal, e vem muito comentário do tipo, não interessa o que essa pessoa faz entre 4 paredes, não interessa o que ele é ou deixa de ser, e tal. Pra mim não faz diferença nenhuma, e tal. Vocês que querem forçar as pessoas a serem... Não, cara, é uma coisa, eu acho que é muito clara. As pessoas estão aí, a comunidade LGBT tá dentro do futebol, só que ela se obriga a se esconder.
E até uma pergunta que eu ia te fazer, que a gente comentou antes do papo começar, que o Guto tava terminando de arrumar as coisas aqui, a gente falou, peraí, essa pergunta a gente tem que fazer, a gente tem que conversar sobre isso. A Procures nasceu com o logo com uma máscara, né? Um porquinho com uma máscara. Você justamente falou por conta do anonimato. Porque você não se sentia seguro também, não queria que representasse uma pessoa só, não sabia como que ia ser visto, do tipo, pô, se fosse o João ali, dando a cara a tapa o tempo inteiro, levantando a bandeira, como é que isso ia respingar até em você, se você fosse frequentar o estádio. Hoje a Procures não tem mais uma máscara, né? Hoje você tá aqui, na Globo ainda você tava com a máscara por conta... Aqui por causa da Covid também. Hoje a gente tá todo mundo testado aqui, né? Sim. E hoje você tá aqui sem... Negativados. E hoje você tá aqui sem máscara, falando pela Procures. Como que foi essa decisão? Como que vocês tomaram essa decisão de tipo, cara, não precisamos mais se esconder, a gente tá aqui? Olha, assim, na própria Globo mesmo, foi mais uma questão da Covid mesmo. Sim. Né? Eu usei só como um parâmetro. Sim. Foi bem uma questão da Covid, assim. Ali, quando a gente se decidiu a ir ali, a gente já sabia que a gente ia se expor de alguma maneira, né? E assim, a questão nossa da máscara é porque, assim, sempre existem pessoas que pegam e querem achar que a gente quer aparecer como indivíduo, né? E isso foi para deixar bem claro na nossa fundação de que a gente não é esse o objetivo. A gente não quer aparecer como um indivíduo. A gente quer aparecer como coletivo. Vocês não querem ficar famosos, vocês só querem fazer a sua parte. Exatamente. A gente quer poder falar as coisas, quer dar voz pro torcedor que sofra homofobia. Puxa só um pouquinho o microfone aqui. Pra você. Que sofra homofobia ou que, ou que tenha alguma história legal para contar, principalmente também, não só isso, né? Tem histórias muito legais de torcedores. Eu mesmo até contei uma história anonimamente lá, ou alguns outros torcedores contaram também, essa história da paixão LGBT ou de algum jogo grandioso que já foi, né? Ou que já assistiu. Então, por tudo isso, né? Agora chegou no momento em que não existe mais esse problema, na minha opinião, né? De a gente pegar e mostrar a cara, que até porque eu não sou ninguém. Não, sim. Cara, sim, você tá fazendo uma coisa sim. muito maneira, velho. Não só você, sim. mas a galera que promove os coletivos LGBT. Será que existiria uma torcida LGBTQIA+ no Palmeiras se você não Não, tivesse... o Palmeiras já nisso? tem a Palmeiras já Livre. tinha? Já tinha. Palmeiras então. Livre. Inclusive a gente já fez algumas ações com eles, eles fazem parte da Canarinhos também. Um salve Legal. Palmeiras Livre. Salve Palmeiras Livre. E uma coisa que eu ia comentar também. Você falou sobre a questão, a gente estava falando sobre a questão dos clubes e tal, sobre o próprio clube, como é que é se enxergar dentro da torcida, e sobre a questão do jogador LGBT. No Palmeiras, você falou bem. Eu acho que o clube daria esse respaldo, seria uma coisa positiva. Mas dentro da própria torcida do Palmeiras, como a do Corinthians, como a do Santos, aqui em São Paulo mesmo, que a gente tem esse exemplo mais próximo, a gente tem a torcida do São Paulo. No último dia do Orgulho LGBT, eu trabalho com jornalismo esportivo também, acabo ligado o tempo inteiro nesse tipo de coisa. Uma grande parte da torcida de São Paulo criticou o clube por conta desse posicionamento um pouco discreto até do clube para com o dia do Orgulho LGBT. A torcida do São Paulo, há décadas já, pelo menos agora, sofre com esse estigma do Bambi, do viado, e a própria torcida do Palmeiras canta contra e fala contra. Como que é pra você, como torcedor palmeirense, saber que tem um rival ou gente do seu lado, dentro do estágio da própria torcida, ofendendo, né, ou querendo... não sei exatamente o que as pessoas tentam fazer, mas ridicularizar, diminuir a outra torcida sendo homofóbico. Como é que é isso pra você, esse estigma pra uma torcida rival? Cara, eu acho isso bem... A gente já tá em 2021, caramba, a gente ainda tá fazendo isso, tá ligado? Mas é justo pelo motivo que a gente tava falando, que o jornalista também falou ali. Tipo, todo mundo faz vista grossa, o estádio pode tudo, entendeu? Assim, eu particularmente, como eu já falei pra vocês, eu nunca sofri isso na pele, assim, propriamente dito. Não que eu nunca tenha sofrido nenhum tipo de homofobia, né? Mas dentro de estádio não, porque, tipo, pra mim sempre foi suave. O do Palmeiras é porco, né? Fico escondido ali, fico porco como todo mundo. Agora, pra algumas outras pessoas, pra transexuais, pra travestis, até mesmo para gays afeminados, no nosso próprio coletivo a gente teve um caso tinha um gay mais conservador e ele a gente tentou conversar com ele, mas ele insistia em que certo vestimento de gay era não se dar ao respeito,
certo? Caramba. Assim, e esse tipo de coisa acontece, até mesmo na própria comunidade gay. Então, assim, a nossa intenção não é tanto colocar estereótipos ou isso, mas, assim, tentar o diálogo, tentar mostrar, poxa, por que a gente tem que pegar e a pessoa, ela tem que ser enfiada dentro de um quadradinho, né? Por que não é muito mais fácil a gente pegar e perguntar pra pessoa como você se expressa, se identifica? E simplesmente respeitar. A pessoa vai ser útil pra sociedade, ela vai florear o talento dela e ela vai querer a mesma coisa que todo mundo quer. Então é simples assim, né? Uhum. Pelo menos é o que eu penso. Aí talvez volte até a questão do próprio clube, do posicionamento dos próprios clubes. Se eu não me engano, na NFL tem um time que até pouco tempo atrás chamava Washington Redskins. Sim. E eles mudaram o nome, acho que tá Washington Football agora, não me lembro, posso estar errado, por conta da referência, acho que à cultura indígena, algo que eles viram como, Sim. cara, 2020, 2021, não dá mais, né? E a NFL foi lá, se posicionou, outros clubes, outras franquias também, eles mudaram e ok. Mas quando você fala que dentro da própria torcida ou dentro do estádio isso não muda, cara, como é que você enxerga a gestão em si do futebol brasileiro? Tipo, a CBF, por exemplo. A gente olha pra Premier League, é só olhar pra Premier League. A Premier League faz ações maravilhosas. Todos os clubes no dia do orgulho LGBT, se eu não me engano, vestem a faixa do arco-íris. Todos. Na faixa capitão, né? Nas bandeirinhas de escanteio. Exatamente. Também. É uma questão de vontade. Assim, por que não estamos fazendo isso? Não sei. Sinceramente, essa fica a pergunta pro pessoal da CBF. Né? Por quê? Por que nós estamos fazendo isso, gente? Sabe? É uma coisa simples. Não tem nada demais. Não fere ninguém. Não fere ninguém. Não vai mudar nada no futebol. Arco-íris faz parte da natureza. Não vai faltar, não vai atrapalhar nada no jogo. Exatamente. Poxa, eu sinceramente, eu sempre atuo nesse sentido, sabe? De tentar conversar com as pessoas e da gente tentar mostrar isso aí. Poxa, vamos... Por que a gente tá fazendo isso, entendeu? E o que você falaria pra um cara que chega pra você, um próprio torcedor do Palmeiras? Hoje a luz tá... Acho que sou eu. Não, hoje tá uma tempestade aqui. Mas o que você falaria pra um torcedor do Palmeiras que chega pra você e fala, cara, eu chamei de Bambi a torcida do São Paulo a vida inteira, os cantos que eu gosto de cantar contra a torcida do São Paulo é do Bambi, é do Panetone, do Morumbi... e isso não vai mudar, isso faz parte da cultura da nossa torcida, isso faz parte da identidade da nossa torcida. Eles xingam a gente de porco, xingam a gente de não sei o quê, então a gente vai xingar eles também do jeito que a gente achar melhor. Faz parte, isso vai, você querer mudar isso acaba com a cultura da nossa torcida. O que você falaria pra uma pessoa aqui que pensa assim? Eu posso contar a história do nosso logo. A gente tem um porco no logo, certo? Uhum. E a história do porco é mais ou menos a história que eu vislumbro, por exemplo, pra porco-íris. Porque o porco, ele foi usado para agredir o palmeirense por causa daquele evento que teve com o Corinthians, né? E o porco era usado para agredir a comunidade palmeirense. Com o tempo, a comunidade, os palmeirenses adotaram o porco, certo? E o porco, hoje a gente usa o porco. Bate no peito. Bate no peito, é porco, caralho. Esse cara parado. Então por que a gente não pode mudar isso? Se mudamos isso, por que a gente não pode mudar? Você já mudou algo que era uma ofensa pra gente? Uma ofensa e transformamos em um orgulho. Por que a gente não pode fazer a mesma coisa com o arco-íris, com os torcedores LGBT e mais? Por que não? Mas dentro do Palmeiras, João, você que tá atuante com o coletivo, dentro do Palmeiras, você já teve algum contato com algum diretor, algum dirigente, pra tentar uma conversa, uma aproximação? A gente conversou com alguns conselheiros, tivemos conversas interessantes com alguns conselheiros, principalmente na época da bandeira, né? Uhum. Que ajudaram a gente, né? O Palmeiras aprovou e deu tudo certo no final das contas, foi maravilhoso, os caras ajudaram a gente. E assim, deu certo, tiramos até a foto, né? Conseguimos até a foto da bandeira lá. Cara, olha... Foi sensacional. Foi assim... Porque na época a gente tentou no Twitter. A gente mobilizou uma galera no Twitter. Pessoal de vários... O Análise Verdão, o nosso palestra. Vários... eu fico meio assim de falar, até porque foram vários que ajudaram. Sim. Inclusive a Canarinhos. A gente spamou pra tudo quanto é lugar. Queremos a bandeira. Porque a gente via lá, teve a pandemia. Várias torcidas podiam colocar lá, né? E aí chegou pra gente uma promoção que teve do Avante, se eu não me engano. Que é o programa de sócio-torcedor, né, do Palmeiras. Exato. E aí
me passaram isso, que poderia mandar da torcida, precisava passar por uma aprovação e tal. E assim, foi tudo dando certo, né? Assim, com paciência, com conversa, e tudo se ajeitou. Então, assim, eu gostaria até de agradecer o pessoal do marketing do Palmeiras, a todos que entenderam e deixaram aquele momento histórico maravilhoso que encheu a gente pra caralho de orgulho, cara. Putz, aquilo foi muito foda. Cara, que legal. Eu lembro quando isso aconteceu. Eu não lembro se eu retuitei na época, mas eu lembro quando rolou a bandeira hasteada, e eu acho que é um passo importante, né, cara? É um passo pequenininho, porque o estádio tava lotado de bandeira na época, Sim. mas já é um passo importante. E você comentou, né, com as outras torcidas, que, tipo, realmente tem várias bandeiras. Eu lembro que a foto da bandeira da Porco-Íris, eu dava pra ver, tipo, a bandeira ali, ó, as cores do arco-íris, mas atrás de várias outras bandeiras ali de mastros maiores das outras torcidas. E como é que foi a relação que vocês têm com outras torcidas organizadas ali? Uma mancha verde. Tipo, a mancha verde e tal. Como é que rola isso? Vocês têm algum contato? Eles acham ok ter uma bandeira LGBT no meio das torcidas organizadas? Rolou algum papo sobre isso? Ou... Olha, já teve algum tipo de contato, mas algum tipo de contato de, sim, tá suave. Tá suave. Entendeu? Então, assim, com a mancha, por exemplo, né, assim, a ideia que a gente teve de um contato que foi feito foi nesse sentido, de tá suave. Vocês fazem a sua, nós faz a nossa. E é isso. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora, da parte de torcedores, mas aí torcedor que se diz de tal torcida, a gente sabe como é que funciona, né? Então... Isso aí é o de menos. Mas o que rolou? Teve, mas isso daí teve, por exemplo, no Instagram mesmo, teve torcedor que se diz, eu sou da organizada tal, vocês aparecem lá com essa bandeira que vocês vão ver. Teve esse tipo de comentário. Mas assim, de ameaça, tipo, cara, se você aparecer com essa bandeira aí... Aparece lá pra ver, Cara, nesse sentido, mas... Mas vocês apareceram e não viram nada, né? Internet... Na internet, todo mundo... Na internet é fácil falar, né? No caso, assim, foi naquela situação de pandemia e tal, a gente sabe que pra ir, por exemplo, num jogo seria bem mais complicado, né? Levar, de fato, a bandeira no jogo seria mais complicado. Mas seria mais complicado por quê? Porque na época as bandeiras eram colocadas no estádio só pra gente localizar. Eu não sei, se eu não me engano, eu não sei se pode entrar com bandeira no estádio. Eu acho... Pode. A bandeira pode ser hasteada ali, pelo menos no acrílico ali. Pode. Bem, eu sinceramente não sei como é que andavam as regras. Eu sei que tinha algumas exigências, né? A gente precisa estudar isso com calma também. Até porque se a gente for como coletivo, eu acredito que teria algum tipo de resistência, sim. Entendeu? Mas acredito tipo, da galera não curtir, de vocês estarem ali, juntos, reunidos ali? Bem, eu não sei se dentro do estádio eu acho que não rolaria nada, não. Mas, Até porque, como você comentou no começo, tem câmera, tem segurança. Tal. Exato. Mas talvez até, às vezes talvez nada muito físico, mas talvez algo verbal, né? Ter que ouvir alguma parada. Lá fora, né? Sim, também. A questão assim, sempre... Eu também prezo um pouco pela parcimônia, né? A gente tá mexendo com um assunto delicado, né? E, assim, não adianta achar que não, né? Que é normal. Não adianta a gente tentar... Eu sempre falo que a gente não pode... A gente sempre tenta simplificar coisas que são complexas e é mais uma coisa que é complexa. E não adianta eu tentar simplificar e vamos. E aí, de repente, acontece alguma coisa... E cai na sua responsabilidade. Exatamente. Então, é uma coisa que tem que ser feita com bastante parcimônia, com paciência. Aguardamos até... porque assim, a gente sente que tem tido um bom engajamento nas redes, a gente sente um apoio legal pra caramba, sabe? Eu mesmo faço grupo de pessoas que não são LGBTs, que a gente conversa de futebol o dia inteiro, Sim. sabe? E assim, é bom demais sentir essa sensação de que você não... Tá incluído, né? Tá incluído, exatamente. Que ninguém tá nem aí se eu sou casado com um cara ou se eu sou casado com quem que eu sou casado, entendeu? Você tá ali pelo clube, eu tô né? ali, nós estamos falando de Palmeiras e pronto, entendeu? Legal, cara. E uma pergunta que eu também queria fazer era de questão da inclusão da Porco-Íris hoje, que você comentou, né? É você, tem algumas mulheres também que são ADM e tal. Dentro da comunidade LGBTQIA+, vocês conseguem abarcar todas essas pessoas, todos os gêneros, todas as orientações hoje? Como é que funciona isso? Não, hoje nós temos todas as letras. Todas as letras do... Todas as letras.
Entendi. Inclusive trans também. Legal. Maneiro. Nosso Caramba, grupo. que legal, cara. Sim, sim. Porque durante muito tempo, né? Eu lembro que uma das torcidas, umas primeiras, acho que a primeira LGBT do mundo, aconteceu no Brasil, que foi a Coliguei, né? Que foi na década de 70, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar, Era a sim. torcida do Grêmio, né? E na época... Se hoje é uma parada revolucionária. 40 anos atrás. Dos anos 70, 50. a Coliguei começou. Teve uma vida curta ali, né? Dentro do Olímpico, né? Da torcida do Grêmio. Claro que por conta de muita resistência, até mais do que hoje. Mas eles foram pioneiros nessa parada. Mas ainda era uma coisa mais pra comunidade gay, né? Homens que iam ao estádio Sim, sim. e que se relacionavam com outros homens e tal. E hoje a Porco-Íris consegue abarcar todas as letras, como você bem colocou. Assim, na Porco-Íris a gente costuma falar que a gente é contra toda forma de opressão. Né? A gente fala muito da LGBTfobia porque isso faz parte de nós, né? Sim. Mas a gente também não deixa de falar de racismo. Nós temos negros no nosso coletivo, temos pessoas que falam também sobre essa questão do racismo, chamamos atenção sobre o machismo, sobre xenofobia, né? A gente procura sempre colocar o norte na diversidade, né? E tornar todo mundo parte disso. Né? Então, assim, a gente da Porco-Íris, a gente tá sempre nesse sentido, no sentido de todos, o futebol é pra todos, por isso que a gente coloca a hashtag, né? O futebol é pra todos. Então, vamos participar, é isso. E colocar cada vez mais consciência pra galera que já vai no estádio, já frequenta, Exatamente. A galera hétero, a galera... Sim, sim. E todo mundo que fazer parte disso também, né? Exato, tentar dar a nossa voz, né? De certas brincadeirinhas, a gente pega, vai conversando, Não precisa ser por aqui, não né? precisa ser por aí, né? E, tipo, o pessoal entende e tipo, isso é muito gratificante, sabe? A impressão, João, que eu fico depois de você falar isso é que se a gente tiver alguma mudança em termos de clube se posicionar ou da própria CBF, vai ser por algo hypado, sabe? Vai ser popular. Exato. Vai ser popular. O negócio vai estar bombando nisso, sim. tanto que, tipo, não vai ter como não Sim, não se eu acredito nisso mesmo. Eu acredito que a força da própria mobilização das pessoas, né? Por isso também que eu comecei a Porco-Íris, porque eu acredito nisso. Isso a grande capacidade do ser humano de, quando mobilizado, as pessoas conseguem mudar até a realidade delas, né? Como já mudamos várias vezes ao longo da história, Sim. né? Então, a gente está fazendo a nossa parte, vamos assim dizer, para que vá nesse rumo. No rumo onde um dia ninguém vai olhar para isso. E ninguém... Isso as pessoas A torcida Porco-Íris vai ser só mais uma, desculpa te interromper. Sim, claro. Mas vai ser só mais uma no meio de tantas outras que tem lá no meio do Palmeiras. Exatamente, que as pessoas possam ser quem elas são. E torcer Exatamente. dentro do estádio, poder amar o clube, poder amar o futebol, poder fazer as coisas que elas querem fazer só por serem quem elas são, cara. Eu acho que é uma missão bem da hora de vocês, é uma iniciativa muito legal. Eu acho que assim, você tá aqui, lógico que a gente tá aqui gravando em São Paulo, você veio como um representante de uma torcida LGBT, a gente quer trazer mais pessoas pra contar outras experiências também. Porque o Pelé já fala muito disso, né? Logicamente, cara. O Pelé já nasceu com esse intuito também. De falar aquilo que não é falado, mas que todo mundo vê. Justo. A gente trouxe a galera da Rasta, Rasta Viverde aqui também. E foi um papo muito legal. Entendeu? Que, pô, querendo ou não, cara, tá lá. A bandeira da Rasta tá lá. Sai gol do Palmeiras, tá lá o Bob Marley e tal. E é muito legal de ver. E todo mundo vê aquilo. Tá dentro do estádio. A maconha tá dentro do estádio. O gay tá dentro do estádio. As mulheres estão dentro do estádio. Só que às vezes... E assim, às vezes tendo que ouvir coisas que não precisavam. Sofrer coisas que não precisavam, só pelo fato de serem quem são, né, cara? Então, Exatamente. acho que é uma parada muito legal de poder trazer trazer outras pessoas também pra trocar essa ideia. E também queria parabenizar você pelo trampo, cara. Poxa, eu agradeço demais também. Trabalho incrível. Eu ia complementar na hora que você falou da hora. Da hora talvez não seja nem o adjetivo, Brenzão. Eu não tenho um adjetivo pra... Cara, é um É trampo. trabalho que eu gostaria de enfatizar que não é só meu, né? Sim, com certeza. O nossos 5 ali são muito fortes, né? A gente divide bem as tarefas, né? Agora a gente tá se organizando um pouco melhor, né? Porque conforme vai crescendo a coisa, a gente precisa, né, colocar algumas prioridades, colocar algumas coisas, né? Mas tem sido muito bom mesmo. Então aproveita a audiência maneira do Peleja, essa assim, da hora do Peleja, pra divulgar aí as redes sociais, olhar pra aquela câmera e fala da Porco-Íris. Aquela lá. Pessoal, sigam o Porco-Íris no Instagram ou no Twitter
E é nóis. É nóis, cara. Aí sim, meu querido. E pra você que acompanhou... Satisfação imensa. Satisfação imensa. Satisfação total também. É isso, e pra você que acompanha o nosso papo até aqui, um forte abraço, cara. E vamos continuar trocando ideia aqui no Peleja Entrevista, assim como a gente faz toda semana. E não esqueça de passar lá no site da Umbro. Como é que é o nome da promoção, Brinzão? Peleja Clássica. Que isso. 70% de desconto. É isso, um forte abraço. Até o próximo papo. Valeu, gente.